Você sabia que Ellen White ficou tão aflita e doente ao receber esta mensagem que chegou a pensar que morreria? Sim, meus irmãos e irmãs, a mensagem que vamos estudar hoje teve um peso tão profundo sobre o coração desta serva de Deus que ela literalmente desmaiou à meia-noite. E sabe por quê? Porque o povo não estava respondendo como deveria à mensagem para Laodiceia. Esta não é uma mensagem qualquer, é uma advertência solene para nós hoje. Fique atento, porque pode ser exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida espiritual. Ellen White começa seu testemunho de forma muito pessoal e tocante. Ela escreve aos irmãos: queridos irmãos e irmãs, o Senhor visitou-me novamente com grande misericórdia. Reparem que mesmo em meio ao sofrimento intenso, ela reconhece a misericórdia divina. Ela continua revelando sua condição. Fiquei muito aflita durante uns meses. A doença tem me premido pesadamente. Faz anos me afligem o edema e doença do coração, que tem tido a tendência de deprimir meu humor e abater minha fé e animação. Aqui temos uma lição poderosa. Até os servos mais dedicados de Deus enfrentam batalhas físicas e emocionais intensas. A fé não nos isenta das tribulações, mas nos capacita a atravessá-las com propósito. E então, ela revela algo que tocou profundamente seu coração. A mensagem à Laodiceia não foi recebida pelo povo de Deus em zeloso arrependimento, conforme eu esperava ver, e minha perplexidade foi muito grande. Imaginem, irmãos, o peso de receber uma mensagem tão importante de Deus e ver que as pessoas não estão levando a sério. Ela continua: a doença parecia evoluir e eu pensei que morreria. Eu não desejava mais viver e, portanto, não era capaz de apegar-me à fé e orar por minha recuperação. Frequentemente, quando eu me retirava para o descanso noturno, percebia que poderia morrer antes do amanhecer. Nesse estado, desmaiei à meia-noite. Foi então que os irmãos Andrews e Lockborough vieram visitá-la, e fervorosas súplicas foram dirigidas a Deus em favor dela. O Senhor respondeu. O abatimento e a grande opressão que sentia foram retirados de sobre meu dolorido coração, e fui tomada em visão. E o que ela viu mudaria completamente sua perspectiva. Ela declara: vi então as coisas que passo a apresentar. Na visão, Deus revelou algo alarmante sobre a origem de seu desespero. Vi que Satanás havia tentado levar-me ao desânimo e desespero, fazer-me desejar mais a morte do que a vida. Prestem muita atenção aqui. O inimigo não ataca apenas nossa teologia, ele ataca nosso ânimo, nossa vontade de continuar servindo, mas há uma palavra de esperança. Ellen White continua: foi-me mostrado que não era da vontade de Deus que eu parasse de trabalhar e descesse à sepultura, porquanto os inimigos de nossa fé triunfariam e o coração dos filhos de Deus ficaria abatido. E então vem uma promessa que sustentaria esta serva de Deus. Vi que constantemente padeceria angústia de espírito e sofreria muito. Todavia, eu tinha a promessa de que os que me estavam ao redor haveriam de animar-me e ajudar-me, que minha coragem e forças não falhariam conquanto ferozmente atacada pelo diabo. Que promessa maravilhosa! Não estamos sozinhos nas batalhas espirituais. E então vem o cerne da mensagem que precisamos entender hoje. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Esta é uma palavra séria, irmãos. A dureza de coração impede a obra de Deus. Mas olhem a misericórdia divina. Ellen White revela: mas Deus deu à mensagem tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Vocês entendem o que isso significa? Não é uma limpeza superficial ou cosmética, é uma purificação profunda do coração. Ela descreve o impacto inicial. Essa terrível mensagem fará sua obra. Quando foi primeiramente apresentada, conduziu a um íntimo exame do coração. Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Houve um verdadeiro despertamento. E ela continua: quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo.
Mas então aconteceu algo preocupante. Mas como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Aqui está um perigo real que enfrentamos hoje. Queremos resultados instantâneos, micro-ondas, mas o trabalho de Deus no coração humano leva tempo. De onde você está nos assistindo agora? Escreva nos comentários sua cidade ou país, porque esta mensagem não é apenas para um lugar ou época específica. Ela atravessa gerações, culturas e continentes. E talvez neste exato momento onde você está, você precise ouvir exatamente isso. A profetisa explica o propósito divino. Vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. E qual foi o resultado quando o povo respondeu corretamente? Ellen White nos conta como esta mensagem atingiu o coração, levou o povo à profunda humilhação diante de Deus. Os anjos foram enviados em todas as direções a fim de preparar os descrentes para receberem a verdade. A causa de Deus começou a crescer e seu povo estava ciente de sua posição. Mas ela também revela uma realidade importante. Se o conselho da testemunha verdadeira houvesse sido totalmente atendido, Deus teria atuado através de seu povo com grande poder. Percebem? Há poder disponível, mas depende de nossa resposta. E ela conclui esta parte com esperança. Entretanto, os esforços feitos desde que a mensagem começou a ser dada foram abençoados por Deus, e muitas pessoas foram conduzidas do erro e trevas à alegria da verdade. Agora, Ellen White nos apresenta um princípio fundamental de como Deus trabalha conosco. Deus provará seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da boca em um momento. Aleluia por essa paciência divina. E o anjo declarou a ela algo solene. Disse o anjo: Deus está pesando o seu povo. Ela continua explicando por que Deus dá tempo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípios e pela fé, e esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Aqui está uma distinção crucial que precisamos entender. A diferença entre emoção passageira e verdadeira conversão baseada em princípios. Atuou sobre seus sentimentos e despertou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Deus lê o coração. Para que seu povo não se engane quanto a si mesmo, ele lhes dá tempo para que passe a emoção, e então os prova para ver se obedecem ao conselho da testemunha verdadeira. E como exatamente Deus nos prova? Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Prestem atenção a esta palavra de advertência. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. O anjo então declarou algo muito sério a Ellen White. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Que verdade penetrante e atual! O anjo continua: aí têm eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. E então vem uma palavra extremamente solene. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade,
e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixem-nos. Oséias 4:17. E eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando dos anjos maus. Mas há uma promessa gloriosa para aqueles que perseveram, os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Ellen White então nos lembra do propósito desta vida. Deus prova seu povo neste mundo. Este é o lugar de preparação para aparecermos diante dele. Aqui, neste mundo, nos últimos dias, as pessoas revelarão que poder lhes afeta o coração e lhes controla as ações. E ela apresenta dois caminhos distintos. Se for o poder da verdade divina, ele conduzirá às boas obras. Elevará o recebedor e o tornará nobre e generoso, como seu divino Senhor. Mas se os anjos maus tomam conta do coração, isso será revelado de várias maneiras. O fruto será egoísmo, cobiça, orgulho e más paixões. Ela então cita o profeta Jeremias: enganoso é coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17:9. Os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. É um temível fato que muitos estão se apoiando sobre falsas esperanças. E vejam esta crítica penetrante. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás. Mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, eles não têm nada que dizer a respeito. Pensam que uma mera profissão da verdade os salvará. Mas há uma promessa maravilhosa de vitória. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e eles com ele. Apocalipse 3:20. Obterão divina força de Cristo então e crescerão nele, sendo capazes de dizer, em santo triunfo: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. E então ela declara algo duro, mas necessário. Seria mais aceitável ao Senhor se os mornos professos de religião nunca houvessem feito menção de seu nome. Eles são um contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço aos descrentes, e os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa de seu tortuoso caminho. Esses são uma maldição para a causa na pátria e no estrangeiro. Acercam-se de Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Mateus 15:8. A mensagem agora toca em questões muito práticas do dia a dia. Ellen White observou: foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo seu caráter santo, peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Ela então faz uma comparação histórica. Foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença! Que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. E ela analisa as modas de seu tempo. Nestes últimos dias, as modas são imodestas e indecentes. Acham-se registradas na profecia e foram primeiramente introduzidas por uma classe sobre a qual Satanás tem inteiro controle, os quais, havendo perdido todo o sentimento, sem qualquer convicção do Espírito de Deus, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios 4:19. Sua conclusão é clara. Se o professo povo de Deus não se houvesse afastado tanto dele, haveria agora marcante diferença entre seu vestuário e o do mundo. As toucas pequenas expondo a face e a cabeça mostram falta de modéstia. As saias balão são vergonhosas. Os habitantes da terra estão se tornando mais e mais corrompidos, e a linha de distinção entre eles e o Israel de Deus precisa ser mais clara, ou a maldição que cairá sobre os mundanos os atingirá também. Ellen White então aponta para as Escrituras como nosso guia.
Minha atenção foi chamada para as seguintes passagens escriturísticas. Disse o anjo: elas são para instruir. 2 Timóteo 3,16, o povo de Deus. E ela cita: do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10, e também de Pedro. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. 1 Pedro 3, 3, 5. E então vem um apelo direto e urgente. Jovens e idosos, Deus os está provando agora. Vocês estão decidindo seu destino eterno. Seu orgulho e amor às modas do mundo, sua conversação vazia e insensata, seu egoísmo, estão todos postos na balança, e o peso do mal está temerariamente contra vocês. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ela descreve o resultado trágico da negligência espiritual. Enquanto o mal está crescendo e lançando profundas raízes, a boa semente lançada no coração é sufocada, e logo a palavra dirigida contra a casa de Eli será repetida pelos anjos celestiais com respeito a vocês. Nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. 1 Samuel 3,14. E uma observação alarmante. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus, não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. A advertência final desta sessão é severa. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. Apocalipse 2, 2, 3, 15. O terceiro anjo está, passo a passo, guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo, eles serão provados. Ellen White então aborda o tema da mordomia e generosidade sistemática. O plano de doação sistemática agrada a Deus. Foram-me apontados os dias dos apóstolos, e vi que Deus introduzira seu plano pela descida do Espírito Santo, e que pelo dom de profecia aconselharia seu povo com respeito ao método de doação. Todos tomavam parte dessa obra de repartir as coisas temporais com aqueles que lhes ministravam as coisas espirituais. E ela explica o cuidado pelos necessitados. Também foram ensinados de que as viúvas e os órfãos lhes requeriam a caridade. A religião pura e imaculada é definida: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. Vi que isso não era meramente simpatizar com eles em sua aflição, através de palavras confortadoras, mas ajudá-los, se necessário, com nossos meios. E aos jovens, ela faz um chamado especial. Rapazes e moças a quem Deus tem dado saúde podem receber grandes bênçãos ao ajudarem as viúvas e os órfãos em suas tribulações. Vi que Deus exige dos jovens maior sacrifício pelo bem dos outros. Ele exige deles mais do que estão dispostos a dar. Se se mantiverem incontaminados do mundo, se abandonarem as modas e reservarem aquilo que os amantes dos prazeres despendem em artigos inúteis para atender ao orgulho, e dá-lo aos aflitos e sustentarem a causa, eles terão a aprovação daquele que disse: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2,19. Sobre ordem na igreja, ela declara: há ordem no céu, e Deus se agrada com os esforços de seu povo, no sentido de agirem com método e ordem em sua obra sobre a terra. Vi que deveria haver ordem na Igreja de Deus, e que é necessário método para transmitirem com sucesso a grande mensagem de misericórdia ao mundo. Deus está conduzindo seu povo no plano de doação sistemática, e esse é um dos muitos pontos nos quais o Senhor está educando esse povo.
ponto este que contrariará a alguns. Será para eles como o arrancar do braço ou do olho direito. Mas ela também reconhece diferentes reações. Para outros, porém, será um grande auxílio. Para as pessoas nobres e generosas, os reclamos parecem muito pequenos, e elas não estão contentes por darem tão pouco. Alguns possuem grandes bens, e se eles os pouparem para fins caritativos, tal oferta lhes parecerá uma soma enorme. O coração egoísta apega-se firmemente a uma pequena oferta como se fosse grande, e faz com que a ínfima quantia pareça enorme. Ellen White então faz uma comparação histórica importante. Minha atenção foi dirigida aos tempos iniciais desta obra. Naquele tempo, alguns que amavam a verdade podiam com propriedade falar de sacrifícios. Davam muito para a causa de Deus, a fim de que a verdade fosse levada a outros. Ajuntavam com antecedência tesouros no céu. E aos que vieram depois ela declara: Irmãos, vocês que receberam a verdade em período posterior e que possuem grandes bens, Deus os chamou para o campo, não simplesmente para que possam desfrutar da verdade, mas para que com seus meios auxiliem no avanço desta grande obra. E se vocês têm interesse nesta obra, nela se aventurarão. Investirão algo para que outros possam ser salvos por seus esforços e receberão a recompensa final. Ela continua: Grandes sacrifícios foram feitos e muitas privações suportadas para colocar a verdade sob clara luz perante vocês. Agora Deus os chama para que, por sua vez, façam grandes esforços e sacrifícios, visando pôr a verdade diante daqueles que estão em trevas. Deus exige isso. Vocês que professam crer na verdade, deixem que as obras testifiquem desse fato. A menos que a fé atue, é morta. Nada senão uma viva fé os salvará das pavorosas cenas que se acham justamente diante de vocês. A profetisa então fala sobre a necessidade de ação. Vi que é tempo de os que possuem grandes posses começarem a trabalhar com firmeza. É tempo de eles fazerem uma poupança, de acordo com a prosperidade que o Senhor lhes deu e dá. Nos dias dos apóstolos foram feitos planos para que alguns não ficassem isentos e outros sobrecarregados. Disposições foram aplicadas para que todos repartissem equitativamente as cargas da Igreja de Deus, de acordo com suas variadas capacidades. E então vem uma advertência solene, disse o anjo. O machado deve ser posto à raiz das árvores. Mateus 3:10. Aqueles que, como Judas, põem o coração nos tesouros terrenos, lamentar-se-ão como ele o fez. Seu coração cobiçou o custoso unguento derramado sobre Jesus, mas ele procurou ocultar o egoísmo sob uma piedosa e conscienciosa preocupação pelos pobres. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? João 12:5. Ellen White analisa o verdadeiro motivo de Judas. Ele desejou, na verdade, ter o perfume em suas mãos. Afinal, este não deveria ter sido desperdiçado com o Salvador. Queria utilizá-lo em proveito próprio, vendê-lo e ficar com o dinheiro. Ele valorizava seu senhor o suficiente para vendê-lo aos ímpios por umas poucas peças de prata. E então ela faz uma aplicação para seus dias. Como Judas fez dos pobres um pretexto para seu egoísmo, assim, professos cristãos cujo coração é cobiçoso procurarão ocultar seu egoísmo sob uma consciência fingida. Eles temem que, adotando a doação sistemática, estamos nos tornando como as igrejas nominais. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Parecem possuir o consciencioso desejo de seguir exatamente a Bíblia, como eles a entendem acerca desse assunto, mas negligenciam completamente a clara admoestação de Cristo. Vendei o que tendes e dai esmolas. Lucas 12:33. Ela então esclarece o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Mateus 6:1. Alguns supõem que esse texto ensina que devem fazer mistério de suas obras de caridade e realizam muito pouco, desculpando-se, porque não sabem exatamente como dar. Mas Jesus explicou isso aos discípulos. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, 2. Ela explica: eles davam para serem vistos pelos homens como nobres e generosos, recebiam o louvor dos homens, e Jesus ensinou seus discípulos que essa era a única recompensa que teriam. Acontece com muitos que a mão esquerda não sabe o que a direita faz, pois a direita nada realiza que deva ser notado pela esquerda. E continua: essa lição de Jesus aos discípulos tinha o objetivo de repreender aqueles que desejavam receber a glória dos homens. Davam esses suas esmolas em lugares de reunião pública, e antes disso, uma proclamação pública era feita anunciando sua generosidade diante do povo. Muitos davam grandes somas meramente para ter seu nome exaltado pelos homens. Os meios dados dessa maneira eram frequentemente extorquidos de outros, pela opressão aos assalariados e aos pobres. Ellen White então esclarece a correta interpretação. Foi-me mostrado que esse verso não se aplica àqueles que têm a causa de Deus no coração e usam humildemente seus meios para fazê-la avançar. Minha atenção foi chamada para estes textos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 16. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16, 20. Vi que esse testemunho das Escrituras é harmônico quando corretamente compreendido. Ela explica o impacto das boas obras. As boas obras dos filhos de Deus são a mais efetiva pregação que os descrentes podem ouvir. Eles, os incrédulos, pensam que deve haver um forte motivo atuando no cristão para ele negar-se a si mesmo e usar seus bens na tentativa de salvar os semelhantes. Esse espírito é diferente daquele do mundo. Tais frutos testificam que seus possuidores são cristãos genuínos. Parece que estão constantemente rumando para cima, para um tesouro imperecível. E sobre a motivação correta, o doador deveria ter um desígnio apropriado em cada dádiva e oferta, não para sustentar alguém na inatividade, nem para ser visto pelos homens ou obter fama, mas para glorificar a Deus na divulgação de sua causa. Alguns fazem grandes doações à obra de Deus, enquanto seu irmão que é pobre pode estar sofrendo ao seu lado, e eles nada estão fazendo para lhe aliviar o sofrimento. Pequenos atos de bondade feitos em favor de seu irmão, de modo discreto, uniriam os corações e seriam notados no céu. Ela dá um conselho prático. Vi que em seus preços e salários, o rico deveria fazer diferença em favor dos aflitos, das viúvas e dos pobres dignos entre eles. Mas com frequência se dá o caso de o rico tirar vantagem do pobre, obtendo todo o benefício possível e exigindo pelos favores concedidos, até o último centavo. Isso tudo está registrado no céu. Eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 19. E então ela identifica o grande problema da igreja. Hoje, o pecado predominante na igreja é a cobiça. Deus se desagrada com seu povo por seu egoísmo. Seus servos têm dispensado tempo e energias para levar-lhes a palavra da vida. Mas muitos têm demonstrado por seus atos que a consideram de pouco valor. Se podem ajudar o servo de Deus de um jeito ou de outro, algumas vezes o fazem. Frequentemente, porém, deixam que se vá sem fazer quase nada por ele. Ela compara: se empregam um operário diarista, precisam pagar-lhe o salário devido. Contudo, não procedem assim com o servo do Senhor. Ele trabalha por eles em palavra e doutrina. Suporta pesadas cargas do trabalho sobre si. Pacientemente, lhes mostra pela palavra de Deus os perigosos erros que prejudicam o ser humano. Destaca a necessidade de arrancar sem demora as ervas daninhas que sufocam a boa semente. Retira do tesouro da palavra coisas velhas e novas para alimentar o rebanho. Todos reconhecem terem sido beneficiados, mas a venenosa planta da cobiça está tão arraigada que eles permitem ao servo de Deus ir embora sem prover-lhe as coisas temporais. E ela conclui: prezam seu exaustivo trabalho tanto quanto seus atos o demonstram. Diz a testemunha verdadeira: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2,
19. Ellen White então mostra a luta real dos servos de Deus. Vi que os servos de Deus não estão colocados além do alcance das tentações de Satanás. Com frequência, são eles terrivelmente assediados pelo inimigo e têm uma árdua batalha a ferir. Se pudessem ser liberados de sua comissão, alegremente trabalhariam com as próprias mãos. Seu trabalho é requerido por seus irmãos, mas quando eles o veem considerado tão levianamente, ficam deprimidos. Ela continua: é verdade que eles olham para sua recompensa final e isso os sustém, mas suas famílias precisam de alimento e roupas. Seu tempo pertence à Igreja de Deus e, portanto, não está à sua disposição. Eles sacrificam o convívio com suas famílias para beneficiar a outros, e ainda alguns beneficiários de seu trabalho pastoral são indiferentes às suas necessidades. A conclusão é clara e direta. Vi que é uma injustiça deixá-los seguir o caminho e frustrá-los. Eles pensam estar aprovados por Deus quando Ele despreza seu egoísmo. Esses egoístas não apenas serão chamados a dar contas a Deus pelo uso que fizeram do dinheiro do Senhor, mas toda a depressão e mágoas que causaram aos escolhidos servos de Deus e que debilitaram seus esforços serão debitados na conta desses mordomos infiéis. E chegamos ao clímax da mensagem com uma palavra que penetra profundamente. A testemunha verdadeira declara: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2:19. O coração cobiçoso e egoísta será provado. Alguns não estão dispostos a dedicar a Deus uma pequena parte das rendas de seu tesouro terreno. Esses recuariam horrorizados se você lhes falasse do capital. Ellen White questiona diretamente: o que tem eles sacrificado por Deus? Nada. Professam crer que Jesus está voltando, mas suas obras negam-lhes a fé. Cada indivíduo viverá pela fé que possui. E a palavra final é direta e sem rodeios. Professo de coração falso, Jesus conhece as suas obras. Ele odeia suas ofertas mesquinhas e seus sacrifícios defeituosos. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem solene que quase custou a vida de Ellen White. Ela sofreu, ela chorou, ela quase desistiu. Não por causa da doença em si, mas porque via o povo de Deus não respondendo à mensagem de Laodiceia como deveria. E hoje, mais de um século depois, estas palavras continuam ecoando com a mesma urgência. A testemunha verdadeira continua dizendo a cada um de nós: eu conheço as tuas obras. Que obras são essas que Jesus conhece? São as obras de um coração verdadeiramente convertido ou apenas uma aparência externa? Somos cristãos fervorosos ou mornos? Estamos dispostos a passar pelas provas divinas, abandonando nossos ídolos, seja o orgulho, a vaidade, as modas do mundo, a cobiça ou o egoísmo? Ellen White nos mostrou que Deus não desiste de nós rapidamente. Ele nos prova passo a passo, ponto por ponto, dando-nos tempo para que a emoção passe e revele se nossa conversão é genuína. Alguns passam no primeiro ponto, mas caem no segundo. Outros recuam quando Deus toca em seus ídolos acariciados. A mensagem é clara: não podemos nos apoiar em experiências antigas. Precisamos de uma experiência diária, viva e real com Jesus. Não adianta professar a verdade com os lábios se o coração está longe de Deus. Não adianta fazer ofertas mesquinhas e sacrifícios defeituosos, pensando que isso agrada ao Senhor. Jesus está à porta e bate. Ele quer entrar e cear conosco. Mas para isso, precisamos abrir completamente, sem reservas, sem áreas proibidas em nosso coração. Precisamos vencer o egoísmo, a cobiça, o orgulho e as más paixões. A promessa é gloriosa. Aqueles que satisfazem em todos os pontos, que resistem a toda prova, que vencem seja qual for o preço, esses receberão a chuva seródia e estarão aptos para a trasladação. Mas o caminho exige íntimo exame de coração, arrependimento genuíno, confissão de pecados e transformação real de caráter. Exige que sejamos generosos, que cuidemos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Exige que tratemos com justiça os servos de Deus. Exige que nossa fé se manifeste em obras concretas.
Deus está pesando seu povo neste momento, está afiando sua espada no céu. A obra de purificação está em andamento. Não podemos ser indiferentes a esta mensagem como foram muitos no tempo de Ellen White. Então eu te pergunto hoje, qual é a sua resposta à mensagem para Laodiceia? Você vai se apegar aos seus ídolos ou vai sacrificá-los? Você vai continuar morno ou vai buscar o fervor espiritual? Você vai apenas professar ou vai viver a verdade? Se esta mensagem tocou profundamente seu coração hoje, deixe nos comentários um amém e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir este chamado urgente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens. Lembre-se, a testemunha verdadeira declara: eu conheço as tuas obras. Que nossas obras testifiquem de uma fé genuína, viva e vitoriosa em Jesus Cristo. Que possamos ser contados entre aqueles que vencem e recebem a chuva seródia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos purifique para sermos vencedores. Que possamos atender ao conselho da testemunha verdadeira e estar prontos para o grande dia da volta de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.